Você vai dizer o seguinte, ó, a eritropoetina EPO é um hormônio endógeno secretado pelos rins que influencia a maturação de eritrócitos, tá? Pessoal, quando a gente fala de eritrócitos, a gente vai estar falando ali das nossas hemácias, né? A gente vai ter hemoglobina, hemácias dos nossos eritrócitos, tá? Lembra que as nossas hemácias... Quais são os papéis das hemácias, pessoal, tá? Hemácias, elas vão ter papel de transporte, beleza? Transporte. Principalmente transporte de oxigênio, né? Então as hemácias vão transportar esse oxigênio ali no sangue. Você tem que saber o seguinte, que quanto mais hemácias eu tenho, tá? Maior o transporte de oxigênio. Esse oxigênio ele vai ser levado até as células, no caso as células musculares, para realizar trabalho celular. Então, digamos o seguinte, se eu não quero que meu músculo falte oxigênio, quanto maior a quantidade de hemácias, maior a quantidade de oxigênio que eu estou transportando, maior a disponibilidade de oxigênio para realizar trabalho celular, maior a minha performance, tá? É uma das formas de aumentar a performance, certo? Por isso que existe, então, esse hormônio chamado eritropoetina, tá? Éritro tem a ver ali justamente com a produção de eritrócitos, né? Poetina tem a ver a produção e ela é feita justamente no rim. Essa eritropoetina é produzida ali no rim, ou seja, a produção dessas hemácias estimuladas pelo rim, é um hormônio secretado pelo rim. A eritropoetina é secretado pelo rim, tá? O que ele vai fazer? Ele é um hormônio, até diz aqui, né, secretado pelo rim, ele vai estimular cada vez mais a maturação rápida ali dos eritrócitos, ou seja, cada vez mais a produção aí de hemácias, você produz hemácias mais rápidas. Lembre que essas hemácias, ela tem um ciclo de vida, tá? Geralmente elas são destruídas lá no seu baço, né, no conteúdo de fisiologia, ela tem um ciclo de vida de mais ou menos 120 dias, tá? Então, mais ou menos 120 dias é o tempo que você tem ali para que você tenha a destruição dessas hemácias, para que ela sofra uma lise ali, né? E você depois consiga excretar elas, beleza? Vamos lá. Suas formas recombinantes sintetizadas em laboratórios têm sido usadas por alguns atletas em esporte de resistência em busca por melhores resultados. No entanto, a administração de EPO recombinante no esporte foi proibida pelo Comitê Olímpico Internacional e seu uso é considerado doping, tá? Uma influência que esse doping poderá exercer na melhoria da capacidade física desses atletas está relacionada ao transporte do quê? Bom, aí eu já matei para você, porque se eritrócito tem a ver com hemácia, tá? Um sinônimo para hemácia, está relacionado ao transporte de O2. Quanto maior o transporte de O2, melhor o meu trabalho celular, capacidade de trabalho celular. Então, quanto maior ali a eritropoetina, mais síntese de hemácia, transporte de oxigênio, certo? Transporte de oxigênio para trabalho celular. ATP, no caso, é o que eu produzo na minha respiração celular lá dentro das células, tá? É o contexto de EPO. O que a prova pode cobrar aqui de você, tá? Existe um contexto de doping que pode cair nessa prova, né? Até no primeiro contexto, tá? A gente já explicou para vocês também o conteúdo relacionado à pressão atmosférica. Então, digamos que eu tenho aqui nível do mar, né? Eu tenho aqui o nível do mar, eu tenho lá uma montanha. Esses dias o Brasil foi jogar lá nos lugares mais altos que tem lá da Colômbia, né? O que acontece? Quanto mais alto eu tô, mais rarefeito é o ar, tá? Digamos que aqui em temperatura ambiente eu tenho um ar a 21%. A porcentagem de oxigênio, né? O oxigênio é 21%, é o que eu tenho aqui no ar atmosférico normal, tá certo? O oxigênio é 21%. Quanto mais eu vou subindo aqui, mais rarefeito se torna aqui esse ar. Isso significa que o oxigênio está mais espalhado, significa que a porcentagem de oxigênio ele muda por metro quadrado, por espaço que a gente vai ter ali. Isso significa que a cada puxada de ar você puxa menos oxigênio. Você puxa menos oxigênio. Isso significa que você tem menos oxigênio disponível para a tua célula trabalhar. Se você tem menos oxigênio disponível para a tua célula trabalhar, você começa a sofrer um efeito de redução de oxigênio. É como se você não tivesse oxigênio suficiente, é como se você estivesse sendo intoxicado. Você começa a se sentir mais cansado, sensação de falta de ar, você tá puxando mais, tá faltando oxigênio, teu corpo tá pedindo oxigênio, tá faltando oxigênio. É como se você estivesse ali tendo um efeito até mesmo de asfixia. Tá? Então por isso que as pessoas passam mal a trabalhar em alta altitude, tem que ter cilindros de oxigênio, tem ali perto do campo, seleção brasileira, jogador de futebol vai jogar, ele vai ter que ir lá puxar um pouco de oxigênio, por quê? Porque tem pouco oxigênio para ele puxar, tá? Tem um efeito ali para ele prejudicial, é muito perigoso, tá? Só que, olha só, pessoas que vivem nessa região, moram nessa região, elas vão ter uma adaptação fisiológica, porque como o corpo dela já está aqui, ela está vivendo nessa região, o corpo dela entende que tem menos oxigênio disponível, tá? Então, ela tem que produzir mais hemácias, porque perceba, quanto mais hemácias eu tenho, maior a minha capacidade de transportar O2. Se eu puxo menos O2, então basta que eu tenha mais hemácias, porque se eu tenho mais hemácias, eu vou balancear essa questão do oxigênio. Então, fisiologicamente, o teu corpo tende a sintetizar mais ali hemácias. Então, pessoas que vivem em região de altitude, elas já possuem uma fisiologia mais facilitada, uma fisiologia adequada para esse ambiente, e elas estão, então, em vantagem em relação a quem vive mais próximo do nível do mar. Já caiu no Enem falando das ilhamas que vivem nessas regiões de alta altitude. O Enem já pode cobrar para você uma relação também entre doping natural. Doping natural seria uma pessoa que vive nessa região de baixa altitude, ela se mudar para uma região de alta altitude para treinar. Então ela fica lá
1 mês, 2 meses, 3 meses treinando em região de alta altitude, isso é considerado doping por alguns esportes. Por quê? Porque essa pessoa vai induzir o corpo dela também a sintetizar mais hemácias e ela volta com mais performance. Ela volta conseguindo captar mais oxigênio, tá? Então, não necessariamente ela precisa tomar a eritropoetina. É uma das maneiras também que existe de doping que você pode pegar. Lipídios, tá? Lipídios não tem nada a ver com a eritropoetina, né? Para aumento do gasto calórico, né? Lipídios, ele vai ser metabolizado ali pelo fígado, né? É importante que você saiba que lipídios, ele é metabolizado pelo fígado, a gente se alimenta com lipídios. A lipase, secretada pelo pâncreas, quebra os lipídios. A bile faz a emulsificação desses lipídios e eles são metabolizados ali pelo fígado, transformando ali, né, a gente vai ter lá a quimitripsina, a gente vai ter a tripsina, né, então vai transformar ali em triglicerídeos e tudo mais, a gente vai ter ali a quebra, né, dos lipídios, e o excesso de lipídio pode causar uma doença chamada esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no seu fígado, tá? Então cuidado, você que tem se alimenta com comidas muito gordurosas, você pode ter lesões no seu fígado, tá? Lesões até mesmo inflamatórias, né, levando ali a hepatites, justamente pela esteatose hepática, né, que vai causando uma inflamação ali no teu fígado. Tem que tomar um cuidado um pouco com isso, tá? Então, lipídios tem mais a ver com o fígado. Bom, esse doping, melhoria da capacidade física desses atletas, está relacionado ao transporte de ATP? Não, por quê? Porque os eritrócitos não transportam ATP. O ATP ele é uma moeda energética. A gente tem o ATP, a gente tem o ADP. Quem transporta o ATP é o transportador de ânions. A gente chama de anti-P. Anti-P é o nome deles, né? Eles chamam anti-Ps. Tá? Os anti-Ps carregam ADP, são um tipo de proteínas específicas, tá? Não cai na prova do Enem, tá? Parece que o ATP ele fica vagando pela célula, não, mas tem uma proteína que fica carregando o ATP também, o ADP ali, tá? Não é os eritrócitos que carregam ali. Os eritrócitos são hemácias, e hemácias carregam oxigênio e também carregam o CO2. Proteínas, não carregam proteínas, né? Para aumento da massa muscular. Inclusive, quando a gente fala de hemácias ou hemoglobina, a hemoglobina é uma proteína, tá? Ela já é uma proteína, tá certo? Então eu não posso dizer que ela vai carregar proteína. E vitamina C não tem nada a ver com essa questão, parece uma piada, né? Relacionada ao transporte de vitamina C para aumento da integridade dos vasos sanguíneos, pelo amor de Deus, né? E vasos sanguíneos a gente tá falando ali sobre plaquetas. Capacidade de coagulação, tá? A gente sabe que a vitamina C está relacionada ao colágeno, tá certo? E quando você tem um baixo consumo de vitamina C, você pode ter uma deficiência de colágeno que causa maior sangramento, né? Uma doença chamada escorbuto, certo? Mas integridade dos vasos sanguíneos tem a ver com reparação do tecido. E reparação de tecidos é uma reação plaquetária, ali, células que fazem esse processo de reparação ali, essas plaquetas que a gente vai ter ali, né? Então são células que fazem essa reparação. Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5.000 flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar, elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.